Bem-vindos ao 8º devocional da Palavra que Alimenta. Hoje leremos Gênesis 25 a 28 e Mateus 8. Curta, comente e compartilhe. Gênesis capítulo 25. Abraão casou outra vez. Quetura, sua segunda mulher, deu a ele vários filhos. São Zimá, Joquissã, Medã, Midian, Gisbaque e Sua. Os dois filhos de Joquissã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abda e Elda. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas deu presentes aos filhos que teve com suas concubinas. Antes de morrer, separou de Isaque os outros filhos e mandou que fossem viver na região leste. Abraão morreu com 175 anos. Morreu depois de ter tido uma velhice longa e feliz e foi reunido ao povo dele depois da morte. Isaque e Ismael enterraram o pai na caverna de Macpela, perto de Manre. O campo e a caverna Abraão tinha comprado do heteu Efron, filho de Zoar. Ali tinha sido enterrada Sara, mulher de Abraão. Depois que Abraão morreu, Deus derramou ricas bênçãos sobre o filho dele, Isaque. Isaque morava agora perto de Beer-Lahai-roi. Aqui vai a relação dos descendentes de Ismael, filho de Abraão, e de Agar, a escrava egípcia. A relação é por ordem de nascimento, nome por nome: Nebaiote, Quedar, Adbeel, Mibizão, Misma, Dubá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes 12 filhos vieram a ser fundadores das 12 tribos que levam o nome deles. Ismael morreu com 137 anos de idade e foi reunido a gente dele. Os descendentes de Ismael se espalharam por toda a região que vai desde Avilá até Sur. Sur fica perto da fronteira nordeste do Egito, na direção da Assíria. Os ismaelitas ficaram morando bem perto dos outros descendentes de Abraão. Voltemos agora a atenção para Isaque, filho de Abraão, e para os filhos de Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Ela era filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão. Isaque pediu ao Senhor que desse um filho a Rebeca, pois ela não podia ter filhos. O Senhor atendeu às orações de Isaque e a mulher ficou grávida, cerca de 20 anos depois do casamento. Rebeca sentia a verdadeira briga de duas crianças dentro dela. Como posso suportar isto? Exclamou ela, e consultou ao Senhor sobre o que estava acontecendo. O Senhor respondeu: os filhos que estão no seu ventre serão dois povos rivais. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho trabalhará para o mais novo. E o certo é que ela teve gêmeos. No nascimento, o primeiro veio todo coberto de pelos e cabelos ruivos. Deram a ele o nome de Esaú, que lembra a palavra hebraica para cabelo. Em seguida veio o irmão, segurando o calcanhar de Esaú, por isso deram a ele o nome de Jacó, que quer dizer suplantador. Isaque estava com 60 anos quando nasceram os gêmeos. Os meninos cresceram, Esaú veio a ser um ótimo caçador. Jacó, entretanto, era um tipo sossegado, que gostava de ficar em casa. O favorito de Isaque era Esaú, por causa das saborosas caças que traziam. O favorito de Rebeca era Jacó. Um dia Jacó tinha acabado de fazer uma panelada de lentilhas cozidas quando Esaú chegou da caça. Estava exausto. Disse Esaú: rapaz, eu estou que não me aguento. Dê-me um pouco desse cozinhado vermelho. Por isso, Esaú recebeu o apelido de Edom, que quer dizer vermelho. Disse Jacó: certo, eu dou, mas em troca eu quero os direitos que você tem por nascer primeiro. Disse Esaú: se eu estou morrendo de fome, que adiantam esses direitos? Disse Jacó: mas você tem de dar a sua palavra diante de Deus. Esaú deu a palavra, vendendo seus direitos de filho mais velho ao irmão mais novo. Depois de feito o negócio, Jacó deu pão e cozinhado de lentilhas a Esaú. Ele comeu, bebeu e foi embora. Assim, Esaú jogou fora os seus direitos de filho mais velho e não deu a menor importância a isso. Gênesis capítulo 26. Nesse tempo, a fome dominou aquela região. Tinha acontecido a mesma coisa durante a vida de Abraão. Por causa da situação de fome, Isaque foi para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique neste território. Faça o que digo e estarei ao seu lado abençoando você. Darei todas estas terras a você e aos seus descendentes, cumprindo a promessa que fiz a seu pai Abraão. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas, e eles serão uma bênção para todas as nações da terra. Farei isso porque Abraão obedeceu às minhas leis e mandamentos. Em face disso, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens dali faziam perguntas sobre Rebeca, Isaque dizia: é minha irmã.
Fazia isso porque tinha medo, achava que por causa dela ele poderia ser morto, pois Rebeca era muito bonita. Mas depois de algum tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, viu por uma janela Isaque fazendo carinhos a Rebeca. O rei mandou chamar Isaque e disse: Ora, ela é sua mulher, por que disse que é sua irmã? Porque fiquei com medo de ser morto, respondeu Isaque. Achei que alguém podia me matar para ficar com ela. Disse Abimeleque: Como pôde fazer uma coisa dessas conosco? Era bem fácil acontecer que alguém abusasse dela e nós é que seríamos condenados por sua causa. E o rei fez anunciar esta ordem a todo o povo: Ninguém toque neste homem e nesta mulher. Quem mexer com ele ou com ela será morto. Nesse mesmo ano, Isaque teve colheitas abundantes. Cada semente rendeu 100 vezes mais, porque foi abençoado pelo Senhor. Logo ficou dono de grandes riquezas, ficando cada vez mais rico. Tinha muitos bois e ovelhas e muitos criados. Com isso, os filisteus foram ficando com inveja dele. Por isso, encheram de terra os poços que os criados de Abraão tinham cavado. O rei Abimeleque pediu que Isaque saísse do país. Vá para outro lugar, disse. Você ficou mais rico e mais poderoso do que nós. Isaque atendeu. Foi para o vale de Gerar e ficou morando lá. E mandou cavar de novo os poços de Abraão. Os filisteus tinham enchido de terra aqueles poços, depois da morte de Abraão, e Isaque deu a eles os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Além disso, os pastores de Isaque cavaram um novo poço no vale de Gerar e viram brotar ali uma fonte de águas de correntes subterrâneas. Mas os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, disseram. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, ou seja, Poço da Discussão. Então os homens de Isaque abriram outro poço de novo, houve briga por causa dele. Por isso recebeu o nome de Sitna, que quer dizer inimizade. Saindo dali, Isaque mandou cavar outro poço. Como ninguém reclamou, Isaque deu a ele o nome de Reobote, que significa lugares amplos. E disse: Agora o Senhor nos deu um lugar e vamos progredir. Um dia Isaque foi até Berseba. Na mesma noite em que lá chegou, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo. Estou a seu lado e vou abençoar você. Vou fazer que os seus descendentes sejam muito numerosos, e isso porque o meu servo Abraão foi obediente a mim. Isaque construiu um altar e ofereceu culto ao Senhor. Fixou residência ali e os criados dele cavaram um poço. Certo dia, Isaque recebeu visitas de Gerar. Eram o rei Abimeleque, o conselheiro real Alzate e também Ficol, o comandante do exército de Abimeleque. Isaque logo perguntou: Por que vieram aqui? De certo que não estão vindo com boa intenção, pois vocês me expulsaram. Disseram eles, mas nós vimos também que o Senhor está abençoando você, então resolvemos propor um tratado entre nós. Prometa que não nos prejudicará, assim como nós não prejudicamos você. Na verdade, nós tratamos bem de você e deixamos que saísse em paz. E vemos que você é um abençoado do Senhor. Então Isaque ofereceu um banquete a eles e comeram e beberam. De manhã bem cedo, logo que levantaram, fizeram um juramento solene de parte a parte. Com isso ficou selado o tratado de paz entre eles. Depois Isaque fez as despedidas e eles se foram contentes. Naquele mesmo dia os criados chegaram. Achamos água, disseram. Era água de um poço que tinham cavado. Por ser dia do tratado de paz, Isaque deu ao poço o nome de Seba, que quer dizer juramento, e a cidade que se formou ali é chamada Berseba, Poço do Juramento, até o dia de hoje. Quando Esaú estava com 40 anos, casou com Judite, filha de Eteu Beere. Casou também com Basemate, filha do Eteu Elon. Isaque e Rebeca passaram a viver com espírito amargurado por causa dessas duas noras. Gênesis capítulo 27. Isaque envelheceu e ficou meio cego. Um dia chamou o seu filho mais velho Esaú. Disse Isaque: Meu filho, disse Esaú. Sim, pai, estou aqui. Disse Isaque: Estou velho e menos dia morrerei. Agora pegue o seu arco, as suas flechas e vá atrás de uma caça. Depois prepare para mim uma comida do meu gosto, bem saborosa, e traga para eu comer. Então darei as bênçãos a você, como o filho mais velho que é. É preciso fazer isso logo, antes que eu morra. Rebeca ouviu a conversa do pai com o filho. Assim, quando Esaú foi ao campo em busca de caça, ela chamou Jacó e contou o que Isaque tinha dito a Esaú para lhe trazer caça e receber a bênção paterna.
Disse Rebeca: Agora faça o que digo. Vá ao rebanho e traga 2 bons cabritos. Vou fazer uma comida saborosa para o seu pai, como ele gosta. Depois de comer, ele abençoará você antes de morrer. Disse Jacó: Mas mãe, lembre que Esaú é cabeludo e eu tenho pele lisa. Se o pai me apalpar, vai perceber na hora que está sendo enganado. Aí ele vai achar que estou zombando dele e, em vez de bênção, receberei maldição. Disse Rebeca: Que venha sobre mim essa maldição, filho querido. Faça o que eu digo e pronto. Agora vá buscar os cabritos. Jacó foi. Com os cabritos, Rebeca preparou a comida gostosa como tinha dito. Depois, fez Jacó vestir a melhor roupa de Esaú. Da pele dos cabritos, fez umas luvas e as colocou nas mãos de Jacó. Também colocou um pedaço na pele lisa do pescoço do filho. Depois de todos esses cuidados, mandou Jacó levar a comida a Isaque. Jacó foi e entrou no quarto em que Isaque estava. Disse Jacó: Pai? Disse Isaque: Sim, filho. Quem é você, Esaú ou Jacó? Disse Jacó: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a comida que preparei. Venha sentar-se aqui e comer. Depois poderá me abençoar. Disse Isaque: Como foi que você achou caça tão depressa, meu filho? Disse Jacó: É que o Senhor, seu Deus, colocou a caça no meu caminho. Disse Isaque: Venha cá, quero apalpar para ver se é mesmo meu filho Esaú. Jacó foi para perto do pai, que o apalpou. Disse Isaque: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Isaque ficou achando que devia ser Esaú, porque as mãos estavam peludas como as dele. E Isaque se dispôs a abençoar Jacó. Disse Isaque: Você é Esaú mesmo? Disse Jacó: Sou sim. Disse Isaque: Então traga aqui a comida para que eu coma e depois abençoe você. Jacó lhe deu a comida e o vinho. O pai comeu e bebeu. Disse Isaque: Venha cá e me dê um beijo, meu filho. Jacó se aproximou e beijou o pai. Isaque sentiu o cheiro da roupa do rapaz e se decidiu finalmente a dar a bênção a ele. Disse Isaque: O cheiro do meu filho é bom cheiro da terra e dos campos que o Senhor abençoou. Que Deus lhe dê sempre a chuva necessária, terra produtiva, grandes colheitas de cereais e muito vinho novo. Que muitos povos sejam seus escravos, que você domine os seus irmãos, que os seus parentes se inclinem diante de você. Maldito todo aquele que amaldiçoar você, e abençoado seja todo aquele que abençoar você. Logo que Isaque abençoou Jacó, e pouco depois que Jacó saiu, chegou Esaú da caçada. Ele também preparou o prato preferido do pai e levou a comida para ele. Disse Esaú: Pai, venha sentar aqui e comer a caça que preparei. Depois o Senhor me abençoará com as suas melhores bênçãos. Disse Isaque: Quem é você? Disse Esaú: Ora, pai, sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Foi um choque para Isaque. Ele ficou abalado e tremendo a olhos vistos. Disse Isaque: Então quem foi que agora há pouco me trouxe comida? Comi tudo e abençoei aquele outro, e a bênção que dei ninguém tira mais. Ouvindo isso, Esaú se pôs a soluçar e a clamar. Disse Esaú: Ó pai, abençoe a mim também. Disse Isaque: Seu irmão me enganou e levou a bênção que era de você. Disse Esaú: Não admira que o nome dele signifique enganador, pois já me enganou 2 vezes. Tirou meus direitos de filho mais velho e agora tira minha bênção. Oh, será possível, pai, que o Senhor não tenha nenhuma sua bênção para mim? Disse Isaque: Fiz dele seu senhor, e dei a Jacó todos os seus parentes como criados dele. E ainda garanti que Jacó terá fartura de cereais e de vinho. Que posso fazer, meu filho? Disse Esaú: Será que o Senhor só tem uma bênção? Ah, me abençoe, a mim também. E Esaú chorou amargamente. Disse Isaque: Sua vida não será fácil, morará em terrenos áridos onde falta até orvalho. Você terá de ganhar a vida com a espada e terá de servir a Jacó, seu irmão. Mas chegará o dia em que você conseguirá escapar das correntes e ficar livre. Esaú ficou com ódio de Jacó pelo que ele tinha feito. Esaú disse a si mesmo: Meu pai não pode me durar muito tempo. Depois que ele morrer, eu mato Jacó. De algum modo, Rebeca ficou sabendo disso. Mandou chamar Jacó e disse: Esaú acha que só poderá descansar depois de matar você. Veja o que tem de fazer, disse ela. Fuja para Harã e fique na casa do seu tio Labão. Fique lá por algum tempo até passar a fúria do seu irmão. Com o tempo, Esaú esquecerá o que você fez a ele. Depois eu mandarei buscar você. Faça isso, porque vou perder os 2 filhos no mesmo dia? Disse, pois, Rebeca a Isaque: Já chega estas 2 noras que os heteus nos deram. Já me aborrecem demais. Que será de mim se Jacó vier a casar com uma jovem daqui? Prefiro morrer a ver isso. Gênesis capítulo 28.
Isaque mandou chamar Jacó, abençoou o filho e disse: Não se case com moça nenhuma do povo cananeu. Em vez disso, vá para a casa do seu avô Betuel, em Padã-Arã, escolha uma esposa ali. Que o Todo-Poderoso Deus abençoe você e lhe dê muitos filhos. Queira Deus que os seus descendentes formem muitos povos. E que Deus passe para você e para os seus descendentes as bênçãos que prometeu a Abraão. Assim você e os seus descendentes serão donos destas terras onde estamos agora como estrangeiros. Assim será, pois Deus deu estas terras a Abraão. Deste modo, Jacó se despediu de Isaque e foi a Padã-Arã. Foi à casa do seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, o arameu. Esaú percebeu que os pais dele não viam com bons olhos as moças do lugar em que viviam. Só tinham que entender isso, porque viu que eles tinham mandado Jacó a Padã-Arã com a bênção de Isaque para arranjar casamento lá. Tinha escutado o pai dar esta ordem a Jacó: Não case com nenhuma mulher deste povo cananeu. No sonho, o Senhor apareceu a Jacó e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e de Isaque, seu pai. Vou dar a você essa terra na qual está deitado. Será sua e dos seus descendentes. Os seus descendentes serão tantos que serão como o pó da terra. Eles cobrirão o território todo, de norte a sul, de leste a oeste. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e dos seus descendentes. E que o que vale mais é que eu estou com você. Pode contar com a minha proteção aonde quer que for. E esteja certo de que eu trarei você de volta a esta terra, são e salvo. Porque estarei sempre com você até cumprir tudo o que estou prometendo. Então Jacó acordou e exclamou: O Senhor vive neste lugar e eu não sabia. E cheio de medo disse: Que lugar terrível é este? É a casa de Deus, é a porta dos céus. Logo que amanheceu, Jacó fincou a pedra que tinha usado como travesseiro, fazendo dela um monumento. Depois derramou azeite no alto do monumento e deu ao lugar o nome de Betel, que quer dizer casa de Deus. Antes, o nome da cidade perto da qual Jacó estava era Luz. Depois de derramar óleo no monumento, Jacó fez uma promessa a Deus. Disse ele: se Deus me guiar, me proteger e me der alimento e roupa nesta viagem, e se me deixar voltar em paz para a casa do meu pai, então escolherei o Senhor para ser o meu Deus. Este monumento será um lugar de culto, como casa de Deus. Jacó terminou a promessa dizendo: E, ó Senhor, eu devolverei a 10ª parte de tudo que me der. Mateus capítulo 8. Grandes multidões seguiram a Jesus quando ele desceu a encosta do monte. Vejam, um leproso vem se aproximando. Ajoelha-se diante dele para adorar. Senhor, suplica o leproso, se o Senhor quiser, pode curar-me. Jesus toca no homem. Eu quero, diz ele, fique curado. E na mesma hora a lepra desaparece. Então Jesus lhe diz: Não conte a ninguém, vá diretamente ao sacerdote para ser examinado e leve com você a oferta exigida pela lei de Moisés aos leprosos que são curados, um testemunho público na sua cura. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um capitão do exército romano veio e suplicou-lhe que viesse à sua casa e curasse seu criado, que estava de cama, paralítico e sofrendo muitas dores. Sim, disse Jesus, eu vou curá-lo. Então o oficial disse: Eu não sou digno do que o Senhor entre em minha casa, e não é necessário que venha. Se apenas ficar aqui e disser: Seja curado, meu criado ficará bem. Eu sei disso, porque também obedeço às ordens dos meus superiores e de minha parte tenho autoridade sobre os meus soldados. Quando digo a um dele: Vá, ele vai, e o outro: Venha, ele vem. E ao meu escravo: Faço isto ou aquilo, ele faz. Por isso sei que o Senhor tem autoridade para dizer à doença dele que saia, e ela sairá. Jesus ficou maravilhado. Voltando-se para a multidão, disse: Eu ainda não vi uma fé assim em toda a terra de Israel. E eu digo isto a vocês: muitos que não são judeus, como este oficial romano, virão de toda parte do mundo e se sentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. E muitos israelitas, aqueles para quem o reino foi preparado, serão lançados na escuridão do lado de fora, no lugar de choro e tormento. Então Jesus disse ao oficial romano: Vá para casa, aquilo em que você tinha fé já aconteceu. E o rapaz foi curado naquela mesma hora. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, a sogra de Pedro estava de cama com febre alta. Mas, quando Jesus pegou na mão dela, a febre passou. Ela se levantou e preparou comida para eles. Naquela tarde foram trazidas a Jesus diversas pessoas possessas de demônios, e quando ele falava apenas uma palavra, todos os demônios fugiam e todos os doentes eram curados.
Isto cumpriu a profecia de Isaías. Ele levou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Quando Jesus notou que a multidão estava ficando grande demais, deu ordens a seus discípulos para que estivessem prontos para atravessar o lago. Nesse exato momento, um dos mestres religiosos dos judeus disse a ele: Mestre, eu seguirei o Senhor aonde quer que for. Mas Jesus respondeu: As raposas têm tocas e os passarinhos têm ninhos, porém eu, o Filho do Homem, não tenho meu próprio lar, nem um lugar para pousar a minha cabeça. Um outro dos seus discípulos disse: Senhor, deixe-me primeiro ir enterrar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me agora, deixe que aqueles que estão espiritualmente mortos cuidar dos seus próprios mortos. Então ele entrou num barco e começou a atravessar o lago com seus discípulos. De repente levantou-se uma terrível tempestade, com ondas mais altas do que o barco. Mas Jesus estava dormindo. Os discípulos foram acordar Jesus gritando: Senhor, salve-nos, estamos afundando. Mas Jesus respondeu: Ó homens de tão pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas, a tempestade passou e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este? Perguntavam uns aos outros, que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem? Quando eles chegaram ao outro lado do lago, no país dos Gangarenos, 2 homens tinham demônios foram ao encontro dele. Viviam num cemitério e eram tão perigosos que ninguém podia passar por aquela região. Eles começaram a gritar para ele: Que quer conosco, ó Filho de Deus? O Senhor não tem direito nenhum de nos atormentar ainda. Uma manada de porcos estava passando à distância. Então os demônios suplicaram: Se nos expulsar, mande-nos para aquela manada de porcos. Está bem, disse-lhe Jesus. Vão. Eles saíram dos homens e entraram nos porcos, e a manada inteira jogou-se no precipício e afogou-se na água lá embaixo. Os donos da manada fugiam para a cidade mais próxima, contando a história do que tinha acontecido. E a população toda veio correndo para ver Jesus e suplicar-lhe que fosse embora e deixasse todos em paz. Conclusão: Deus age no meio da fraqueza e da tempestade. Tanto em Gênesis quanto em Mateus, percebemos que Deus trabalha no meio da fraqueza humana. Jacó, apesar de suas falhas, foi escolhido e transformado. No Novo Testamento, Jesus mostra que a fé é o que move o sobrenatural, independente da nossa condição. Essas passagens nos convidam a confiar em Deus em qualquer situação, seja diante de nossas imperfeições, como no caso de Jacó, ou em meio às tempestades da vida, como os discípulos no barco. Jesus é soberano e seu plano sempre se cumpre.